pastor Sebastião Carlos. Quero meditar com você, compartilhar contigo uma palavra que se encontra no livro de aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, meu amigo, meu irmão. Estava aqui refletindo, pensando a respeito dos nossos pavores, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas temeridades. Porque ouço falar acerca de pessoas que têm medo. Tem medo de escuro, tem medo do amanhã, tem medo de sair de casa, tem medo da violência, tem medos. E são muitos os medos que norteiam a vida das pessoas. E eu estou aqui falando de uma maneira geral. Eu não estou falando aqui dos cristãos ou não cristãos. Não estou aqui falando de pessoas que não conhecem a Cristo. Não, estou falando de seres humanos. Pessoas crentes e não crentes, cristãos evangélicos e outros tipos de pessoas que creem em outros deuses, têm outros credos. Pessoas de uma maneira geral. Agora, uma coisa tem que ficar bem claro.
como cristãos, nada devemos temer. Aleluia! Por uma razão muito simples. O Senhor está conosco. São 364 vezes escritas na Bíblia: não temas. A frase "não temas" é o que ele diz àqueles que aceitam uma missão em seu nome. Há várias referências bíblicas: Gênesis, Deuteronômio, Josué, Atos dos Apóstolos. Se nós formos meditar em todos estes capítulos, versículos, referências bíblicas, nós vamos entender perfeitamente por que é que Deus, na sua excelência, na sua grandeza, Ele nos diz: não temas. É bem verdade que nessas referências bíblicas de Gênesis 15, por exemplo, também Gênesis 26, Deuteronômio capítulo 1, Josué capítulo 1, Atos dos Apóstolos 18, existem promessas. Porque além das promessas de fidelidade, aqueles que aceitam o desafio de executar a sua obra, não é uma obra, não é coisa qualquer, é uma obra em seu nome. Ele sempre se posiciona assim, dando-nos coragem, confiança, para ir em frente sem medo, sem receio. Vídeo que eu acabei de ler no livro de aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 28 até o 39, o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos: quem nos separará? Quem poderá subsistir? Eu fico imaginando o que está no coração do ser humano, principalmente nas horas mais agudas, na sua hora mais aguda, de enfrentar o problema, enfrentar a dificuldade, enfrentar o gigante, enfrentar as adversidades, as forças ocultas que trabalham, em silêncio para te barrar, para te parar. Eu fico imaginando essas coisas, porque quem é que não passa isso? Mas eu também fico observando os textos bíblicos, porque se de uma maneira Deus sempre se posiciona dizendo não temas, dando para você, dando para nós todos coragem e confiança para poder prosseguir, para poder ir em frente, Ele também alerta para os perigos, para as dificuldades, mas nos dá ânimo, nos dá também força para passar pelo deserto, para poder passar pelos desafios, pelas lutas, pelas vitórias, e vou dizer mais, até pelas derrotas. Porque aquele negócio que a gente ouve, aquele jargão que é muito falado aqui no nosso meio pentecostal é exagerado, não é verdade? É só vitória. Não vai chorando, geme e chora, não. Isso é refrão de música, mas ele diz: não, é só vitória, pastor. Estamos na graça, na bênção. Você sabe que não é bem assim. Na realidade, as coisas não são bem assim e elas não funcionam.
Não funciona dessa maneira por uma razão muito simples. Nem sempre nós estamos rodeados de pessoas nos ajudando a prosseguir, nos incentivando a ir em frente, nos incentivando a levantar, bater a poeira e dar o passo mais difícil de todos, o primeiro. Muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, nas nossas investidas, a gente colhe reveses. Josué colheu revés. Quando Deus mandou Josué enviar um exército contra a cidade de Ai, Deus havia dado todas as coordenadas a Josué para dizer, olha, não pegue nada, passe por cima, queime tudo, mate animais, crianças, velhos, adultos, extermine tudo que está ali. E o que é que Acã faz? Se engraçou lá com alguns objetos consagrados aos deuses babilônicos, escondido, trouxe para dentro do arraial de Israel. Qual foi o resultado da peleja? Derrota. Derrota. Quem diz que na Bíblia é só vitória? É claro que em Deus nós temos vitórias. A gente nunca sai para uma peleja, para uma oração, para uma consagração, para uma noite de vigília no monte, esperando obter como resultado derrota. Mas pode acontecer. Claro que pode. E a Bíblia nos fala muito claramente aqui no livro de aos Romanos. Paulo praticamente desafia o mundo contra os que se submetem a Deus e lhes assegura a vitória em qualquer circunstância, determinando de maneira a não deixar em nós nenhuma dúvida. Aliás, que fique bem claro aqui, registrado, que dúvida não muda o resultado da peleja. Não muda, de maneira nenhuma. A dúvida sempre vai nos arrastar para um lugar aonde a gente não pensa ir. Por quê, pastor? Porque a dúvida paralisa. Será? Será que é Deus mesmo? Será que Deus falou mesmo? Será que Deus vai me dar vitória mesmo? Será que eu vou conseguir? Todas estas coisas vão produzir em nós um sentimento chamado insegurança. Dúvida é igual a insegurança. E dentro deste universo de vida, não dá para terceirizar derrota e nem vitória. Quer ver como terceiriza-se derrota? Adão, onde tu estás? Tô aqui, Senhor, mas tu tá nu, rapaz. Pois é, mas a mulher que tu me deu, ela que me deu o fruto para comer. Olha só, terceirizando a culpa, terceirizando a derrota. Mas não era só Eva que sabia que não podia comer, Adão também sabia. Adão também sabia que não era nem para chegar perto da onde estava o fruto proibido. Deus deu tudo
99,99% do Éden era deles. Podia fazer o que quisesse, mas não podia tocar naquilo. Mas é tão fácil a gente terceirizar, empurrar para os outros a nossa culpa, o nosso limite. Ah, mas foi a mulher que tu me deu, Senhor. E na verdade, a culpa não poderia jamais ser imputada a Deus. Mas a derrota pode ser imputada a nós. E não a Deus, nunca. Porque a derrota, querido, a derrota não é proveniente de Deus, nem da sua vontade. Muitas vezes, no meio de uma derrota, em meio às circunstâncias, Deus muitas vezes está nos mostrando como não. Deus está nos mostrando como não. Aleluia! E neste cenário, Deus está nos mostrando, por aí não, com esse não, com ela não, 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 não. E a gente acha. Então Paulo praticamente nesse texto de aos Romanos 8, ele desafia o mundo contra os que se submetem, veja só, se sujeitam a Deus e lhes assegura a vitória sob qualquer circunstância, terminando de maneira a não deixar em nós nenhuma insegurança, nenhuma dúvida. Porque ele diz, nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Aleluia! E eu vou lhe dizer aqui, francamente, com a mais absoluta transparência e clareza, não há demérito nenhum em termos receio de aceitar seus desafios, os desafios de Deus. Mas uma coisa é certa, podemos confiar que a companhia de Deus, a sua presença, é certa ao nosso lado e tem mais, é motivo mais do que suficiente para termos a fé, a ousadia, a intrepidez de fazer a nossa parte nessa grande missão que Deus muitas vezes coloca nas nossas mãos, seja para levar o Evangelho a toda criatura, seja para ensinar, seja para pregar, seja para testemunhar, seja para abraçar, seja para socorrer, seja para qualquer fim aonde o nome do Senhor, através das nossas ações pelo Evangelho, for glorificado. Olha, muitas vezes, queridos, nós queremos o lugar comum. Não queremos compromisso com nada, com ninguém, né? Não queremos nos envolver, não queremos compartilhar, não queremos caminhar juntos, não queremos apoiar, não queremos ser o auxílio, não queremos estender a nossa mão para as coisas que são de Deus. Então muitas vezes a gente ouve determinadas coisas que maltratam, que machucam o nosso sentimento, o nosso entendimento, a nossa vida. Porque se de uma certa feita a gente com disposição,
existem também aquelas que estão à margem, não querem envolvimento, não querem absolutamente nada com a palavra, nada. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus mostra que haverá tempo em que as pessoas não suportarão o ensino correto. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4. Não suportarão a sã doutrina. Mas nós já estamos vivendo nesse tempo e vai piorar. O senhor está profetizando, pastor? Não estou profetizando, não. É a própria Bíblia que diz. Porque é certo que nós já estamos nesse tempo em que a Bíblia simplesmente é rejeitada, abandonada, relativizada, escarnecida. Alguém disse aí, está nos principais jornais eletrônicos de noticiário evangélico. Alguém disse aí que a Bíblia não serve para mais nada e que ela tem que ser mudada. Aí eu fico pensando, será mesmo que essa pessoa que disse essas palavras é realmente de Deus? É claro, não pode ser. Porque não estamos julgando aquilo que ela veste, mas sim aquilo que ela fala. Porque aquilo que ela fala é proveniente do coração. Então, se esta palavra é a verdadeira palavra de Deus, não há o que mudar. E a própria Bíblia diz, ai daquele que acrescentar um tio. Não há necessidade de acrescentar nada, nem de tirar nada, porque ela é fiel. Aleluia! Então, nesse tempo de distúrbios, parece que as palavras de Deus, elas deixaram de ter a força que nós necessitamos para a nossa jornada e a nossa caminhada. Parece que a Bíblia não é tão verdadeira quanto parecia ser há alguns anos atrás. Ela não mudou, o ser humano mudou. O ser humano mudou, eu mudei, você mudou, a tecnologia mudou, mas Deus não mudou. E quando eu coloco o se, é só uma maneira de expressão. Não é que eu duvide, não, muito pelo contrário, eu creio piamente, Ele está velando pela sua palavra para fazer acontecer. Aleluia! Então o que está prometido para você vai acontecer. Glória a Deus! Então, preste atenção numa coisa. Além de não termos o que nos pode fazer o maligno, você teme? Aleluia! Você teme o que pode te fazer o maligno? Eu vou lhe dizer uma coisa. Meu maior medo é de ir para o inferno. Eu não tenho outro medo. Pastor Sebastião Carlos, o senhor tem medo de morrer? Eu vou dizer uma coisa para você com sinceridade. Acho que eu posso ainda contribuir com muitas coisas na minha família e também na minha igreja e também para toda a coletividade evangélica. Gostaria de poder realizar. Mas meu maior medo é de ir para o inferno. Só isso. Só esse medo. O resto eu não tenho medo, não. Não tenho. Sabe por quê? Eu sei em quem tenho crido. Eu criei numa palavra que me foi pregada. E o Espírito Santo tem falado comigo. Então, eu não temo que me possa fazer o maligno. Nós precisamos de oração. Nós precisamos estudar a palavra. Ler a palavra. A fim de que o Senhor nos dê o necessário discernimento para que a gente não caia
nas astutas ciladas do diabo. E olha que são muitas, hein? São muitas. Em todos os setores da nossa vida. Seja na televisão que você assiste dentro da sua casa, o diabo está falando contigo. Mas Deus também está. Qual das duas vozes você vai ouvir? Seja no meio financeiro, são as duas vozes falando com você. Em qual você vai acreditar? No meio político, são as vozes falando com você. Em qual você vai acreditar? Seja na sua vida cotidiana, seja com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, seja na sua igreja, seja no local onde você congrega, seja uma igreja grande ou seja uma igreja humilde, pequena, não importa. São as vozes que estão ao seu redor. Numa delas é Deus e as outras você precisa discernir. Então só conhecendo a Deus por onde? Pelo profeta? Por quem fala no rádio? Por aquele que revela? Não. Pela Bíblia? Pela palavra? Aleluia. Então é necessário discernimento para a gente não cair no laço, para a gente não ser enrolado, arrolado. Porque Deus continua nos dizendo: não temas, seja forte, corajoso. O seu Deus estará com você. Josué capítulo de número 1, versículo 9. Olha o que Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto. Agora você é o líder, você não tem um líder acima de você. Aprendeu tudo com Moisés? Então atravessa esse povo, atravessa o Jordão. Para quem tinha atravessado o Mar Vermelho com Moisés, Jordão era muito fácil. Não é verdade? Se a gente for pensar dessa maneira, ele viu a unção de Moisés estava com ele. E olha que Josué poderia ter puxado o tapete de Moisés, hein? Poderia ter pego toda a congregação para ele. Olha só. Né? Poderia ter traído Moisés. Mas não, ele foi o segundo ali com Moisés, apoiando até o fim da história de Moisés. E aí, como prêmio, Deus chama Josué: meu servo Moisés é morto. Observa os livros desta lei, medita nele de dia e de noite e atravessa esse Jordão. Era fácil para ele. Uma coisa era ver Deus usar Moisés. E outra coisa era acreditar que Deus usaria ele como usou Moisés. E qual foi a palavra que Deus disse para Josué? Não temas. Por quê? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia! Glória a Deus! Para você que me ouve agora, entrega o teu caminho ao Senhor verdadeiramente. Confia nele e ele tudo fará. Para de ser frequentador. Para de parecer com um crente sem selo. Não, eu tenho jeito de crente. Parece Pedro quando negou Jesus, né? Porque Jesus disse para ele: olha, antes que o galo cante hoje, 3 vezes vai me negar. De maneira nenhuma, Jesus. Não vou te negar, não. E os outros discípulos disseram: não vamos te negar, não. Na primeira oportunidade, Pedro nega. Eu tô junto contigo, Jesus. Tu vai me negar, Pedro. Tu não tá pronto ainda. Confia. Não vou te negar, não. Bom, na primeira oportunidade, ele nega uma, nega 2, nega 3, com juramento. Ele jura que nunca
nunca conheceu, nunca andou com Jesus. Na terceira negativa, com juramento. Então você não pode continuar gostando de ir à igreja sem tomar nenhuma atitude para com o dono da igreja. Aleluia! Você é crente? Não, eu só gosto de ir lá nos cultos, acho bacana. Eu vou porque minha mãe, senão ela pega no meu pé. Posição com Deus. Tá com medo de quê? Uma certa feita, alguém pregando para alguém, e esse alguém que ouviu a pregação disse: imagina, eu não aguento passar o que você passa, não. Não, para eu ser crente assim, passando tudo, não, eu prefiro ficar onde eu tô. Pois é, quem pregou, Jesus restaurou a vida. Quem ouviu não se converteu até hoje e vive uma vida miserável. Uma vida miserável. Por quê? Porque teve medo. O não temas não se traduziu na vida daquela pessoa fidelidade de Deus, porque ela não acreditou. Deus não é uma garantia contra as tempestades. As tempestades, elas vêm. Quem disse que não vêm? Quem disse que as tempestades, elas não vêm? Os ventos contrários não vêm. Quem disse que os açoites no barco não vêm? Em momento algum, Jesus disse que nós não teríamos problemas nessa vida. Mas ele disse: tem de bom ânimo. Aí é que está. Aleluia. Quando Jesus disse para você: não temas, primeiro, ele está presente, ele está junto. E segundo, confia. Aleluia. Confia, acredita. Ele não te chamou para derrotar você aqui. Você já estava derrotado lá. Namantiunikendarai as terras. Você já estava derrotado antes, derrotada antes. Você já estava no chão antes. Você já não era ninguém antes. Você já era número contado no inferno. Mas Jesus te resgatou. Se Jesus não te deu nada, ele disse para você: não temas. Seja forte, corajoso, corajosa. Eu estarei com você. Aleluia. A obra de salvação na sua vida não é sua, é dele. Ele derramou seu sangue na cruz por você. Não foi você que foi para a cruz para se salvar a si mesmo. Aleluia. Nunca o deixarei ou abandonarei. É que diante do gigante, da adversidade, você tem duas ações, duas reações: ou temer ou enfrentar. Davi presenciou aquilo durante 40 dias. A zombaria dos filisteus, os cânticos de deboche dos filisteus. Até quando ele viu que nenhum dos homens de Saul teve coragem
coragem. E ele disse, o teu servo, olha o que ele disse para Saul com 14, 15 anos de idade, o teu servo vai de encontro a este incircunciso filisteu. Já matei um leão e um urso. Olha só. Já matei um leão e um urso. Sabe o que ele está dizendo? Eu já vi Deus operar na minha vida. Porque eu não tinha condição nenhuma de vencer estas duas feras. E ele ainda diz, olha, ele era ousado. Se a gente tivesse crente ousado, como Davi, nos dias de hoje, tu vens a mim com pau e pedra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Olha, ele não vai em nome de Sebastião Carlos, ou de qualquer bispo ou apóstolo aí. Ele vai em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia. A tua vida está na mão de quem? Se a sua vida estiver na sua própria mão, gigante, certamente vai obter uma vitória grandiosa. Mas se a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso Guarda de Israel, por Jesus Cristo, pode ser difícil derrubar o gigante. Gigante pode dar trabalho, viu? Gigante pode querer resistir. Mas uma coisa é certa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É necessário confiar. E ele tudo fará. Como eu disse, tempestade vem, mas a tempestade passa. Mas uma perfeita segurança em meio a tudo isso é o Senhor. Glória a Deus. Eu sei que talvez hoje, agora, você esteja numa situação aguda, difícil, sem saída, sem recursos, sem meios. Mas agora é tomada de decisão. Confie crendo. Parece redundante, mas não é. Confie e creia. E a minha oração hoje pela sua vida é para que você resista, suporte, ultrapasse. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em cuja presença eu me encontro neste momento. Ó Deus, e oro, Pai, pelo amigo, pela amiga, pelo irmão, pela irmã. Ó Deus, que está em meio à turbulência, as tempestades da vida, as dificuldades. Está diante, Senhor, de algo muito maior que ele, assim como Davi esteve diante do urso, que era infinitamente mais alto e mais forte do que ele, ou do leão, que era muito mais feroz do que o urso, muito mais forte, e de pé, seria muito mais alto do que Davi. Golias era só mais um gigante, era só mais um cuja estatura era maior do que Davi, e ele havia vencido os dois. Venceria este também, porque ele estava em nome do Senhor dos Exércitos, Rei de Israel, Deus de Israel. Meu Deus, que nesta hora, Pai, o teu servo, a tua serva, que neste momento, Senhor, está abatido, inseguro, quem sabe, Senhor, temeroso, temerosa, Senhor, do seu amanhã. Meu Pai, eu rogo ao Senhor agora
que ele se agigante em fé, que ele seja, Pai, cheio de coragem, de ousadia e intrepidez, para poder vencer, para poder ir à frente, para poder principalmente confiar no Senhor, confiar em meio à dificuldade, a tudo aquilo que é contra, a tudo aquilo que ele não tem controle, a tudo aquilo que ele não tem, Senhor, gestão, controle sobre. Porque nos gera insegurança, Pai, aquilo que a gente não tem controle. Aleluia! Moisés não tinha controle, Senhor, sobre o deserto, sobre Faraó e sobre o Mar Vermelho. Mas tinha a palavra. Em nome de Jesus, Pai, esta pessoa que ouve agora, ela não tem controle, ela não tem gestão, ela não tem meios, ela não tem recursos, mas ela tem a tua palavra. Que ela seja fortalecida agora, que ela seja tomada, Senhor, pela tua glória, pelo teu poder, pela intrepidez, pela fé, para vencer, Senhor, mais essa etapa, mais essa dificuldade, mais esse gigante. Em nome de Jesus. Amém.